Você já parou para pensar que cada vez que você escolhe onde gastar o seu dinheiro, você está escolhendo também o rumo da sua própria vida financeira? Porque, no fundo, o dinheiro não é só sobre contas a pagar ou coisas compradas. Ele é sobre o que e quem você decide priorizar. E o problema é que muitas vezes essas escolhas não são conscientes. E quando percebemos, já gastamos energia, tempo e recursos com coisas que nem importavam tanto. Se na sua vida financeira você está sempre correndo atrás do prejuízo, talvez o que falte não seja ganhar mais dinheiro, mas sim dar um propósito para aquilo que você já tem. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje no terceiro episódio da nossa série Do Zero ao Controle: Escolhas Conscientes. Então, nós vamos conversar sobre como alinhar os seus gastos com o que realmente importa, usando autoconhecimento financeiro, metas claras e decisões mais intencionais. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Metamorfose Financeira, o seu espaço para transformar a relação com o dinheiro e conquistar uma vida mais leve, próspera e alinhada com os seus valores. Eu me chamo Lilian Mengel, sou planejadora e educadora financeira e vou te acompanhar mais uma vez nessa jornada de transformação, assim como eu sempre tenho feito. Lembrando que todos os episódios do Metamorfose Financeira ficam disponíveis agora também lá no YouTube e no Spotify, como sempre, e também no site da rádio. Então, se você quiser ouvir de novo, anotar algumas dicas que você perdeu ou compartilhar com algum amigo, alguma amiga, é só procurar pelo meu nome ou pelo nome do programa em alguma dessas plataformas e você vai encontrar o programa. No site da rádio, esse programa de hoje será reprisado na quinta-feira, às 8 horas da noite, e após isso também fica disponível para você escutar quando quiser. E aproveitando, quero deixar o convite para vocês conhecerem a Radium, que é uma web rádio onde tem muito conteúdo de educação financeira disponível, conteúdo de altíssima qualidade. Tem outras programações da rádio também. E agora, pega o teu café, o teu caderno de anotações e vem comigo, porque hoje a gente vai aprender aqui a dar uma direção ao seu dinheiro e mais propósito às suas escolhas. E o episódio de hoje está dividido em 5 partes, e na primeira parte já quero começar falando para vocês, fazendo uma pergunta, na verdade, de reflexão. Que história o seu dinheiro está contando? Então, se o seu dinheiro pudesse escrever um livro sobre a sua vida, o que estaria nas páginas? Seria uma história de conquistas, de sonhos realizados, viagens, segurança, ou seria um drama cheio de boleto atrasado, dívidas, compras por impulso e arrependimentos? Que história seria? Porque é isso que acontece. Cada real que a gente gasta escreve uma parte da nossa história financeira. Cada realzinho que você gasta é uma história que você está construindo, a sua história financeira. E a pergunta é: essa história combina com o que você realmente quer? Às vezes a gente quer um final feliz, quer realizar muitos sonhos, mas o que está escrevendo hoje é um enredo completamente diferente. E aí não adianta culpar o salário, porque não é sobre o quanto você ganha, é sobre como você escolhe usar o que tem. Então, hoje a gente vai conversar sobre como fazer escolhas que realmente escrevem a vida financeira que você quer ter. E para começar, a primeira coisa que você precisa entender é que não dá para escrever uma boa história com o seu dinheiro se você não se conhece. Por isso que a gente vai começar falando sobre autoconhecimento financeiro.
O autoconhecimento financeiro não é só saber quanto você ganha e quanto você gasta. Esse conhecimento é importantíssimo. Mas, além de saber quanto você ganha e quanto você gasta, você precisa saber o que faz você gastar. Então, tem gente que gasta para se sentir melhor depois de um dia ruim, tem gente que compra porque todo mundo está comprando, tem gente que sente que precisa aproveitar qualquer promoção, e eu sempre digo: dinheiro é uma emoção disfarçada de número. Então, eu quero que você pense agora, qual foi o último gasto grande que você fez? E por que você fez essa compra? E não precisa ser um gasto grande, pode ser um gasto pequeno também. Qual foi o último gasto que você fez? O que te motivou a fazer essa compra? Se a resposta não tiver a ver com algo importante para a sua vida, é sinal de que talvez não tenha sido uma escolha consciente. E assim, gente, não tem como falar de escolhas conscientes sem falar de metas, porque são elas que vão servir de filtro para saber se o gasto fez sentido ou não. Então, beleza. Eu preciso saber o que me motiva a comprar. Só que, após eu entender o que me motiva a comprar, eu preciso ligar isso às minhas metas. E aí eu pergunto, você tem metas? Porque a maioria das pessoas não tem metas, não tem sonhos, não tem objetivos. E é aí que o problema da sua história financeira começa a ficar ruim. A história financeira, a sua história financeira começa a ficar ruim, porque nós precisamos ter sonhos. Sonhos, o que é um sonho? É algo que está na nossa imaginação, está na nossa mente. E a gente precisa fazer o quê? Tirar isso da nossa mente e colocar no papel. Transformar isso em um objetivo. E aí, esse objetivo é uma coisa grande. Pensem, sei lá, fazer uma viagem para Disney, por exemplo. O que eu preciso fazer para tornar esse sonho realidade? Transforma em objetivo. Só que o objetivo é grande. O que a gente faz quando o objetivo é grande? A gente quebra ele em metas. Então, ter metas é como ter um filtro para as suas decisões. As metas, elas são caminhos que vão te levar a realizar, a alcançar o seu objetivo. Se eu digo, eu quero guardar dinheiro para ir para a Disney, isso é vago, não vai me ajudar muito. Mas se eu digo, quero juntar 10 mil reais até o final do ano para fazer uma viagem para Disney, isso é uma direção. Aí eu tenho uma direção. Essas metas precisam ser claras. Eu dei o exemplo da viagem para Disney, mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser a compra do seu carro, pode ser a compra da sua casa própria, mas você precisa ter isso muito bem definido. Você precisa saber o valor do seu sonho, transformá-lo em objetivo. Então, você precisa fazer o levantamento de tudo que você precisa fazer para que esse sonho, para que esse objetivo saia do papel e se torne realidade. Quando a meta é clara, fica muito mais fácil decidir. Você passa a se perguntar sempre que tiver uma oportunidade de compra: isso me aproxima ou me afasta do que eu quero? E se afasta, é mais fácil dizer não. Não é sobre se privar de fazer aquilo que você quer, é sobre escolher com mais consciência. Então, quando a gente tem um objetivo claro, a gente consegue tomar decisões conscientes. Agora, talvez você esteja se perguntando, tá, mas como eu tomo essas decisões na prática e no dia a dia? E é justamente isso que eu vou mostrar agora. E o que você precisa fazer é muito simples. 3 perguntinhas básicas antes de gastar.
É um teste rápido. Primeira pergunta: eu preciso mesmo disso agora? Isso é uma prioridade? Pergunta número 2: isso me aproxima das minhas metas? Pergunta número 3: eu posso pagar sem bagunçar o resto da minha vida financeira? E se não for urgente, espere 24 horas. Gente, essa lei das 24 horas é incrível, é maravilhosa para você que tem dificuldade de se controlar, que se considera uma pessoa consumista e gasta com coisas desnecessárias. Porque toda vez que você olha algo, deseja comprar e decide esperar 24 horas, ou seja, você vai para sua casa e enquanto você vai para sua casa, você vai pensando se realmente você precisa daquilo. Na maioria das vezes, você vai perceber que você não precisava daquele item, daquele produto, você não precisava fazer aquela compra e você não volta para comprar. É é batata, como diz aqui no Sul. Realmente faz muito sentido e ajuda bastante. E é impressionante como o que parecia ser necessário, de repente perde a graça e o impulso passa. Então, essa lei eu sempre recomendo para as minhas clientes, inclusive eu usei e uso até hoje, porque mesmo sendo educadora financeira, eu também sou exposta a essas situações em que, nossa, eu preciso disso agora. Mas eu treino bastante, né? Há um tempo já. Eu sempre aplico essa lei das 24 horas e eu penso assim, bom, eu vou para casa, vou pensar, se for para mim, eu volto. Se estiver aqui, é porque é para mim. E funciona muito bem. Na maioria das vezes, realmente, eu mudo de ideia e ainda fico muito feliz e me sinto poderosa por não ter feito a compra. E quando você começa a colocar em prática esse tipo de filtro, você descobre algo incrível, que gastar com consciência não deixa a vida mais dura, pelo contrário, deixa a vida mais leve. Porque realmente, quando você alinha os seus desejos, os seus gastos com o que realmente é importante para você, a vida fica mais leve, de fato. Então, não é só sobre ter menos, é sobre gastar com mais sentido. É sobre gastar com propósito, é sobre gastar melhor. E aí, toda vez que você sonha com algo, pensa aí um sonho grande que você tem. Por exemplo, abrir uma cafeteria. Talvez você não seja uma pessoa organizada financeiramente, seja uma pessoa que se considera consumista e você gasta demais com coisas que você não usa tanto, enfim, roupas, calçados, bolsas, enfim. E aí você decide focar no seu objetivo de abrir a cafeteria. E aí você vai perceber com organização financeira, com foco, com todos os insights que a gente passou nos programas anteriores, você resolve focar no seu objetivo. E aí você vai começar a observar que cada real começa a ter um destino certo, você começa a gastar com propósito. E não vai demorar muito se você manter esse foco, essa disciplina, você vai conseguir realizar o seu sonho e qualquer outro que você sonhar. E aí, cada vez que você olhar para aquele seu sonho realizado, você vai ver que é um pedaço da sua história, é um pedaço da história que você decidiu escrever com o seu próprio dinheiro, com consciência, com propósito. E aí que você percebe que escrever uma boa história com o dinheiro é uma escolha diária. E é aí que eu desafio você a dar esse primeiro passo. Desafio você a olhar para a sua vida financeira com intencionalidade, deixando de lado todas as objeções e focar no seu objetivo. Lembra que eu falei lá no início? O sonho, ele está na nossa imaginação. O primeiro passo para o sonho começar a acontecer é colocar ele no papel, ele se torna um objetivo. E aí definir os caminhos que vão fazer você realizar esse sonho, que são as metas, que vão ser os filtros para te ajudar a fazer escolhas conscientes.
Então, no programa de hoje, eu falei sobre como cada gasto escreve um pedaço da nossa história. Falei sobre a importância de se conhecer financeiramente e ter metas claras e também de tomar decisões com mais consciência. E eu espero de coração que a partir de hoje, toda vez que você estiver em uma oportunidade de gastar o seu dinheiro, você se pergunte: essa escolha está me levando para a vida que eu quero ou está me afastando dela? Se você é uma pessoa conformada com a sua vida financeira, você não vai dar bola para isso. Você vai. O que eu estou falando vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Agora, se você é uma pessoa que não é conformada com a sua realidade financeira, que você quer sair da mediocridade e alcançar patamares mais altos financeiramente, você vai ouvir o que eu estou falando e você vai colocar em prática cada vírgula que foi falada aqui. Porque viver com propósito é isso. Alinhar as suas decisões de hoje com o futuro que você quer colher. Estou encerrando mais um programa Metamorfose Financeira e eu quero agradecer você por ter ficado comigo até aqui, por abrir os seus ouvidos, por abrir a sua mente para esse bate-papo tão enriquecedor. Você que me acompanha pelo site da rádio, pelo YouTube ou pelo Spotify, em qualquer canto desse país, meu muito obrigada. E é por vocês que eu venho aqui toda semana gravar esse programa que eu amo tanto. E como sempre, antes de encerrar o programa, eu quero deixar um versículo para vocês da Bíblia, que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Sabe o que eu amo nesse texto? Paulo está dizendo que ele já viveu fases bem diferentes, já teve muito e já teve pouco. Ele já viveu nos extremos, mas em todas elas ele aprendeu a viver de forma equilibrada e satisfeita, porque a força dele não vinha das circunstâncias, e sim de Deus. Quando a gente traz isso para o nosso tema de hoje, fica claro que o seu propósito e as suas escolhas não podem depender do tamanho do seu saldo bancário. Se você tem pouco hoje, pode viver com propósito mesmo assim, direcionando cada real para aquilo que é mais importante. Agora, pelo contrário, se você já tem muito, também precisa da mesma consciência para não perder no excesso e gastar sem necessidade. Então, o segredo que Paulo aprendeu é o mesmo que a gente pode aplicar na nossa vida financeira. O controle não está só no que você tem, mas em como você escolhe viver com o que você tem. E quando a nossa força e segurança estão em Deus, não é a oscilação do saldo que define a nossa paz. Então, essa é a mensagem bíblica que eu gostaria de trazer com vocês dentro do assunto que eu abordei. Na semana que vem, a gente chega no último episódio da série Do Zero ao Controle. Nós vamos falar sobre controle e progresso, como manter o controle no dia a dia e celebrar as pequenas vitórias. E eu vou te mostrar como manter a constância e também continuar avançando nesse novo ciclo que você começou. Então, já marca na agenda, ativa o sininho se você está me acompanhando aqui no YouTube, segue lá no Spotify e, claro, chama alguém para participar junto, para ouvir junto com você. É normal quando a gente descobre algo e a gente gosta, a gente quer compartilhar com todas as pessoas. Então, compartilha com o máximo de pessoas que você puder e nos ajude a levar a educação financeira mais longe. Porque quando a gente cresce, é isso que acontece. Fica muito mais bonito e a gente quer crescer acompanhado. Então, eu espero vocês no nosso próximo programa, terça-feira, às 8 horas da noite.